Imagine estar a mais de 400 quilômetros acima da Terra. Você está do lado de fora da Estação Espacial Internacional, completamente exposto ao vazio do espaço. Então, de repente, você sente água dentro do seu capacete. Isso realmente aconteceu. E o astronauta precisava voltar para a estação antes que fosse tarde demais. Era 16 de julho de 2013. O astronauta italiano Luca Parmitano, da Agência Espacial Europeia, estava realizando uma caminhada espacial do lado de fora da Estação Espacial Internacional. Ao lado dele estava o astronauta americano Chris Cassidy. A missão era realizar trabalhos de manutenção na estação. Tudo parecia normal. Parmitano estava usando um traje espacial especialmente projetado para mantê-lo vivo no ambiente extremo do espaço. O traje fornecia oxigênio, removia gás carbônico e ajudava a controlar sua temperatura. Mas aproximadamente 44 minutos depois do início da caminhada, Parmitano percebeu algo estranho. Seu capacete estava ficando molhado. Inicialmente, Parmitano acreditou que poderia ser água proveniente de sua própria bolsa de bebida, mas rapidamente percebeu que havia algo errado. A quantidade de água estava aumentando, e não era apenas algumas gotas. A água começou a se espalhar pelo interior do capacete. Ela chegou aos seus olhos e ouvidos. Sua visão começou a ficar prejudicada. E havia um problema ainda maior. No espaço, você não pode simplesmente tirar o capacete. Do lado de fora da estação não existe ar para respirar. Se Parmitano removesse o capacete, a situação seria imediatamente fatal. Então, ele precisava voltar. Mas havia outra dificuldade. A água estava interferindo na comunicação e na visão de Parmitano. Ele praticamente não conseguia enxergar. E naquele momento, a estação estava entrando na parte escura de sua órbita. O astronauta precisava encontrar o caminho de volta até a escotilha. No espaço não existe chão, não existe cima ou baixo, e não existe um lugar para simplesmente parar e recuperar o fôlego. Parmitano começou a seguir o cabo de segurança de volta à estação. Enquanto isso, a água continuava acumulando dentro do capacete. Imagine a situação. Você está a centenas de quilômetros da Terra. Está usando um traje espacial. Não consegue enxergar direito. Está tentando respirar normalmente. E existe água se acumulando dentro do seu próprio capacete. Parmitano finalmente conseguiu alcançar a estação. Ele entrou pela escotilha e seus colegas começaram imediatamente a ajudá-lo. Quando retiraram seu capacete, a quantidade de água impressionou até os astronautas. Havia aproximadamente 1,5 litro de água dentro do capacete. E aquilo não era apenas desconfortável. A água poderia ter bloqueado sua visão e, em uma situação ainda pior, poderia ter impedido que ele respirasse. O que parecia inicialmente um pequeno problema havia se transformado em uma emergência real. Mas a pergunta permanecia: de onde aquela água tinha vindo? Depois do incidente, a NASA iniciou uma investigação. Os engenheiros descobriram que o problema estava no sistema de controle térmico do traje espacial. O traje possui um sistema que utiliza a água para ajudar a controlar a temperatura do astronauta. Durante a caminhada espacial de Parmitano, uma obstrução fez com que a água entrasse em uma parte do sistema de ventilação. E em vez de permanecer onde deveria, ela acabou chegando ao capacete. O mais assustador é que Parmitano não sabia exatamente o que estava acontecendo enquanto o problema se desenvolvia. Ele apenas sabia que havia água dentro do capacete e que ela continuava aumentando. O incidente fez a NASA interromper temporariamente caminhadas espaciais usando aquele sistema, até que o problema fosse compreendido e corrigido. E existe uma razão para isso. No espaço, pequenos problemas podem se transformar rapidamente em situações de vida ou morte. Uma falha no traje, um vazamento, um problema de comunicação, um pedaço de detrito. Ou, neste caso, água dentro do capacete. A NASA, posteriormente, classificou o episódio como um High Visibility Close Call, um incidente que chegou perigosamente perto de se tornar uma tragédia. Durante uma caminhada espacial, até mesmo algo aparentemente inofensivo como água pode se transformar em uma ameaça mortal. Quando você está a 400 quilômetros da Terra,
Entre você e o vazio do espaço, existe apenas o seu traje. E naquele dia, o traje de Parmitano quase se tornou sua maior ameaça. Luca Parmitano sobreviveu e voltou ao espaço anos depois. Mas aquela experiência deixou uma lembrança difícil de esquecer.